Então agora hoje nós vamos ver o artigo 4. Estar em toda parte é próprio de Deus? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que estar em toda parte não é próprio de Deus. Veja, o argumento é que não é próprio de Deus, parece que não é. Aí, como a gente já viu em outras aulas, quando as primeiras afirmações sempre são verdadeiras em relação à objeção. Veja, por quê? Porque é um método dedutivo. O universal está em toda parte sempre. Claro, porque se não fosse em toda parte sempre, não seria universal, né? A matéria primeira está em toda parte, pois está em todos os corpos. No entanto, nenhum nem outra são Deus, como já se provou, certo? Logo, estar em toda parte não é próprio de Deus. No entanto, a gente sabe que estar em toda parte, Deus está em toda parte em relação ao mundo criado, porque ele cria a substância, né? Então, ao criar a essência, a substância das coisas, ele também cria os acidentes da substância, ele também cria a existência da essência. Então, nesse sentido, Deus está em toda parte, né? Então, aqui é rapidamente refutado isso aqui, né? Além disso, o número está nas coisas numeradas. Claro, tá vendo? A afirmação corretíssima, né? O número está nas coisas numeradas. Ora, o universo inteiro foi constituído em número, de acordo com o livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 21. Bom, aqui já não é bem assim, né? Porque é uma linguagem analógica. Existe, portanto, um certo número que está em todo o universo, em toda parte. Essa é uma concepção muito taoísta também. O taoísmo fala dessas questões matemáticas aqui, que é o taoísmo chinês, né? Do zero e do um, né? Então tem uma analogia com o zero e com um. Era um monte de zeros, Guilherme, aí alguém foi lá e colocou lá, o um lá na frente, virou as miríade de coisas que existem, entendeu? É uma explicação que o Guilherme deve dar uma risada, falando assim, o que é isso, meu? Né? Então, pois é, né? E também você encontra essa mesma concepção no mundo árabe, né? Em alguns tratados muçulmanos fala-se disso, mas isso é analogia, a mesma coisa que o livro do Gênesis, né? Uma analogia com o jardim, que é uma analogia em relação à matemática, né? Ademais, o universo inteiro é uma espécie de corpo perfeito, como se diz no primeiro tratado do céu e do mundo. Isso aqui, o que é esse tratado? Vamos ver. 3. Tratado do céu e do mundo. Ora, o universo inteiro está em toda parte, pois não existe lugar algum fora dele. Logo, não é apenas Deus que está em toda parte. Ou seja, esse terceiro argumento é um argumento que a gente chama de argumento nada a ver, né? O cara argumentou de uma maneira que está fora daquilo que é proposto no artigo. Mas por que será que Tomás está colocando isso? A gente tem que observar nas objeções, nas respostas às objeções lá embaixo. Ademais, se houvesse um corpo infinito, não haveria lugar algum fora dele. Certo? Se um corpo infinito, não haveria lugar. Ele então estaria em toda parte. Logo, estar em toda parte não parece ser próprio de Deus. Por quê? Porque Deus não é corpo, né? Então aqui nós temos um argumento também analógico ligado à percepção nossa do que é finito, do que é infinito, e uma ideia geral, abstrata, em contraposição àquilo que é finito, a ideia de um infinito, né? Então vamos ver como é que São Tomás vai. Ainda tem umas 5, 6 ainda. Ademais, a alma, diz Agostinho no Tratado sobre a Trindade, está toda inteira no corpo, todo e toda inteira em cada parte. Caso houvesse no mundo um único ser animado, sua alma estaria em toda parte. Assim, estar em toda parte não é próprio de Deus. Caso houvesse no mundo um único ser animado, aqui é uma ideia um pouco parecida com o shintoísmo, a ideia de um mundo animado, né? Uma anima, uma universalis anima, uma alma universal que sustentaria todas as coisas, como se fosse uma espécie de energia vital que sustenta tudo, né? Isso é muito próprio do pensamento shintoísta e outras formas religiosas de pensamento que entendem as coisas dentro um, de um monismo vital, né? Monismo vital. Assim, estar em toda parte não é próprio de Deus. Por que não? Porque Deus estaria fora do sistema, ele teria criado todas as coisas, ele não é parte do sistema. Logo, ele não estaria em toda parte. Por quê? Porque o argumento aqui se volta para uma ideia de monismo que excluiria Deus. Certo? Ademais, como diz ainda Agostinho, avoluziando, onde a alma vê, ela sente. Lá onde sente, vive. E lá onde vive, é. Ora, a alma vê,
por assim dizer, por toda parte, porque sucessivamente ela vê até mesmo o conjunto do céu. Logo, a alma está em toda parte. Argumento animista de novo. Né? Então, aí há uma certa confusão que Tomás de Aquino vai rapidamente se livrar dela, que é a questão da contingência de corpos animados. Então, vamos continuar. Em sentido contrário, Ambrósio, no livro sobre o Espírito Santo, escreve: quem ousaria dizer que o Espírito Santo é uma criatura? Ele que está em tudo e em toda parte, sempre, o que é bem próprio da divindade. Vamos lá. Se você estuda filosofia, se você estuda filosofia política, se você estuda ciência em geral, ciência moderna em geral, esses argumentos não fazem muito sentido para você. Por quê? Porque são argumentos de autoridade. Argumento de autoridade só faz parte do mundo do teólogo e um pouco do mundo do filósofo, quando, por exemplo, se diz o Heidegger falou o quê, o Kant falou o quê, o Descartes falou isso, né? Arendt falou aquilo. Mas a diferença aqui entre filosofia e teologia é que teologia, no sentido de teologia revelada, não no sentido de teologia natural, no sentido de teologia revelada, nós temos um argumento absoluto quando se trata de uma lógica interna ao sistema da teologia revelada. Teologia revelada, por exemplo, é a teologia do cristianismo, a teologia do judaísmo, a teologia do islamismo, das suas derivadas. Teologia natural é a teologia do confucionismo, a teologia do budismo, a teologia do taoísmo, que não dependem do quê? De uma estrutura de revelação divina por meio de profetas e dogmas. São coisas alcançadas por meio da razão. Também a filosofia aristotélica, com diz respeito à teologia ou filosofia primeira, é uma teologia natural, que se alinha ao mesmo princípio. Não quer dizer que dentro do budismo, dentro do taoísmo, não existam teologias reveladas. Sim, estou falando noção geral, mas existem escolas que sustentam teologia revelada lá dentro. Tá bom? Então, para algumas escolas do budismo, o Buda é Deus. Equivale à mesma coisa que Deus, nosso Criador. Para algumas escolas do taoísmo, a mesma noção. Existe a noção de Deus e deuses criadores, tá bom? Então, aí é outra coisa. Mas eu estou falando de noção geral. Outra religião que tem a ideia de criação, mas não é uma criação como a nossa, de separação de substâncias, mas de um monismo que emana as coisas, é o hinduísmo, o brahmanismo védico. Todas essas religiões fazem parte de um movimento de monismo, né? Aquilo que é de uma única natureza com Deus, tá bom? Então, todas essas partes aqui ainda continuam conversando com o nosso tempo, no sentido de uma contraposição de contrastes entre a teologia revelada e a teologia natural. Certo? Então, em sentido contrário, Ambrósio escreve: quem ousaria dizer que o Espírito Santo é uma criatura? Ele que está em tudo, em toda parte e sempre, o que é bem próprio da divindade. Veja, o Ambrósio faz parte da patrística. Patrística se desenvolve do século I ao século VIII. Isso quer dizer que se ele fala, se quem ousaria dizer que o Espírito Santo é uma criatura, é porque na época dele tinha gente dizendo que era criatura. Isso aconteceu mesmo, e quem estuda teologia sabe que isso faz parte daquilo que o fluxo doutrinário histórico da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Ortodoxa grega, russa e assim por diante, classificaram antes do cisma do ano 1000 depois de Cristo como sendo heresia. Então, é um pensamento errôneo diante da ortodoxia da Igreja. Hoje nós estamos no período da ciência moderna, da teologia moderna e assim por diante. Alguém pode questionar dizendo, mas eu acho que é criatura, e tenta fazer uma argumentação. Tudo bem? Diante de estudo acadêmico, de pesquisa, tudo bem. Diante da doutrina católica apostólica romana e diante do corpo todo doutrinário, não, aí é considerado erro. Por quê? Porque é um resgate de questões que já foram resolvidas. Tá bom? E estão relacionadas ao quê? A igualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo. A ideia de prosopon, de pessoa, que é desenvolvida no Tratado da Trindade. O Pai tem uma função
O Filho tem uma função, o Espírito Santo tem outra função, eles são os três, são Deus, um só Deus. Quem vai aprofundar essa temática, e depois nós vamos fazer um curso sobre isso, é a teologia negativa de Edgard von Bingen, doutora da Igreja, e o mestre Eckhart, né, de Renana, chama-se místicos de Renana, que vão dizer que Deus é misterioso até para ele mesmo. Não sei, é uma espécie de abordagem da teologia chamada de teologia do mistério ou teologia mística. Tá bom? Então aí a gente precisa ir caminhando aos poucos para chegar até esses níveis. Então, aqui no nível que nós estamos diante da teologia mais geral possível, de acordo com a Aeternis Patris, do Papa Leão XIII. Ele recomenda que o Tomás de Aquino seja estudado em todos os seminários como doutrina fundamental. Por quê? Porque é do geralzão, entendeu? É do geralzão. É para você pegar a doutrina geralzona da igreja. São as referências fundamentais. Não quer dizer que depois não tenha se desenvolvido nada disso, desenvolveu um monte de coisa. Mas aqui no nosso país nós temos um problema do reacionarismo português. Enquanto nos demais países da Europa a teologia tinha que se ver dentro da reforma e contra-reforma e argumentar em relação às teologias desenvolvidas na Alemanha pelo protestantismo histórico, na França pelo protestantismo histórico, na Inglaterra pelo protestantismo histórico, a saber o calvinismo, o luteranismo, o metodismo, né? Todas essas correntes que são de protestantismo histórico estavam ali debatendo. A Europa, mas Portugal se fecha a esse debate e rechaça tudo que tem a ver com qualquer corrente teológica moderna. Como herança, nós aqui no Brasil temos isso até o século XIX. Empurrado muito pelas fraternidades leigas, a saber, principalmente as carmelitas que vinham de Portugal. Bom, então aí nós temos uma espécie de fechamento mesmo em relação à modernidade, que vai começar a cair a partir do século XIX com Dom Pedro II. Ou seja, nós temos aí do ano, mais ou menos, século XVI até o século XIX, de um fechamento reacionário em qualquer linha de pensamento distinto do tomismo português. Não tem a ver com o tomismo italiano, francês, etc. Tem um pouco, mas a maioria é tomismo da Universidade de Coimbra, que margeia todos os centros de educação aqui no nosso país. De modo geral, tá bom? Pode ter exceções. Bom, continua. Aí vem Santo Agostinho e diz assim: respondo, estar em toda parte, primeiramente e por si, é próprio de Deus. Estar em toda parte, primeiramente por ser próprio de Deus. Então nós temos uma afirmação. Agora, a partir dela, ele vai começar a desenvolver explicações sobre estar em toda parte, primeiramente, por si só e por que é próprio de Deus, tá bom? Então vamos ver. Digo estar em toda parte, olha lá, começou. Ó, estar em toda parte, veja o pedacinho. Primeiramente, ó. Então ele já colocou primeiramente tudo junto, estar em toda parte, primeiramente. Isso é o quê? É um método dedutivo. Você pega uma afirmação universal, coloca ela como centro, e aí a partir dela você vai fazendo afirmações, tá certo? Isso é o método dedutivo. É diferente do método atual que nós usamos na ciência moderna, porque o método atual é indutivo. Eu pego uma parte particular e a partir disso eu vou desenvolvendo para tentar chegar em alguma coisa universal ou próxima ao universal. No método dedutivo, eu tenho um treco gigantesco universal e a partir dele eu vou tentando entender a realidade, certo? Então é uma diferença enorme entre os dois. Então, digo estar em toda parte, primeiramente, o que está em toda parte segundo sua totalidade, certo? Se alguma coisa estivesse em toda parte, com todas as partes existindo em diversos lugares, ela não estaria em toda parte primeiramente. Entenderam? A sacada de Agostinho, não, de Tomás. Por que usar primeiramente? Porque não é da maneira como a gente imagina que seja. Porque se fosse, não precisava usar a palavra primeiramente, era só estar em toda parte. Então, por exemplo, pois o que convém a algo em razão de suas partes não lhe convém por primeiro. Por exemplo, se um homem é branco, quanto aos dentes, a brancura não convém em primeiro lugar ao homem, mas a seus dentes. Certo? Você não fala assim, Guilherme tem dente branco. Tem dente branco. A gente não fala Guilherme é branco porque tem dente branco. Seria estranho, não seria? Eu digo, Guilherme é branco.
Aí alguém pergunta, mas por quê? Porque o pai dele e a mãe dele são da etnia branca? Como é que é chamado dessa cor branca? Não, é porque os dentes do Guilherme são brancos. Que? Você fala assim imediatamente, que? Mas como assim? Das partes eu chego no todo? Que jeito? Isso não tem a ver. Então, né, é aqui que está o choque da coisa, né? Por exemplo, se o homem é branco quanto aos dentes, a brancura não convém em primeiro lugar ao homem, mas a seus dentes. Digo estar em toda parte por si, aquilo do qual não convém estar a toda parte por acidente. Lembra? Substância e acidente. Substância, aquilo que é da forma, aquilo que não é da matéria, aquilo que está para o lado do conceito, aquilo que está para o lado da noção geral, do lado do abstrato, do lado do transcendente. E o acidente está do lado do imanente, do lado da matéria, do lado que a gente percebe pela estética, ou seja, pelos 5 órgãos sensoriais e assim por diante, certo? Beleza, então olha. Digo estar em toda parte por si, aquilo ao qual não convém estar em toda parte por acidente, isto é, em razão de uma certa hipótese. O que tem a ver hipótese, professor? Essa parada toda, não estou entendendo. Hipótese quer dizer uma chance de algo acontecer dentro do quê? De um quadro mais indutivo, do particular, entendeu? Do acidente, da coisa que acontece na matéria, tá bom? Então, não se prenda muito a tentar achar correspondências diretas ao pensamento de Tomás. Acidente, então, quer dizer que é hipótese? É, por quê? Porque todo acidente envolve estar dentro do tempo, mas não precisa raciocinar tão longe assim. Tá bom? Porque significa que se está dentro do tempo e está em mudança, então é sempre hipótese, porque sempre há uma argumentação que muda a partir do quê? Da impermanência das coisas. Mas não precisa ir tão longe assim. Você pode simplesmente pegar a primeira parte, olha, é um acidente. O que é acidente? Aquilo que pode ocorrer ou que não pode ocorrer, certo? Você ninguém fala assim, o acidente permanente, você fala um negócio desse aí? Que acidente permanente é esse? Né? Acidente, numa noção geral, aquilo que pode ocorrer e aquilo que não pode ocorrer, né? Então, aquilo que tem chance de ocorrer, aquilo que não tem chance. Então, é um acidente. Quando você fala substância ou essência de algo, você não fala que a coisa muda. Porque você fala a essência muda, então o jacaré mudou para gato. A essência do jacaré mudou para gato. Ninguém fala um negócio desse porque não tem. Né? Você fala assim, não, aquilo é jacaré, aquilo é gato. Certo? Alguém pode dizer assim, não, mas isso pode mudar diante de um critério de utilidade, certo? Heidegger trabalhava dentro disso, mas aí é outra coisa distinta, aí quer dizer, é o caráter útil, empírico, que rompe com a metafísica. Aqui dentro não tem rompimento com a metafísica, com a ideia de substância como sendo aquilo que pode ser móvel e o conceito pode mudar. Aqui a ideia é de metafísica estática. É o que é pela definição daquilo que é, de acordo com a teologia revelada, por exemplo. Majoritariamente de acordo com a teologia revelada. Tá bom? Então, toma cuidado aqui para não fazer uma leitura contemporânea demais, uma leitura moderna demais. Aqui é um texto medieval. Certo? Então, sendo assim, a gente tem que pensar o texto dentro do seu domínio cultural e histórico específico. Bom, então, assim, um grão de milho estaria em toda parte, na hipótese de não existir nenhum outro corpo. Estar em toda parte por si, portanto, convém a uma coisa quando ela é tal que, em qualquer suposição, lhe corresponde estar em toda parte. Isto convém propriamente a Deus, porque por mais numerosos que sejam os lugares supostos, mesmo uma infinidade além dos que já existem, é necessário que Deus esteja em todos, porque nada pode existir a não ser por Ele. O que ele quer dizer com isso? Porque nada pode existir a não ser por Ele. Aquela noção que nós vimos na aula passada, de que Deus, quando cria as coisas, Ele chama do nada a existência das coisas. Depois Ele tem que sustentar a coisa. Porque se Ele não sustentar, Guilherme, a coisa desaparece. Certo? Então, nessa sustentação de Deus é que a gente diz que Deus está em toda parte. Porque se Deus deixar de sustentar alguma coisa, a coisa volta a ser nada. Por isso que se diz que Deus está em toda parte. Assim, estar em toda parte, primeiramente, por si, convém a Deus e é próprio dele. Por mais numerosos que se suponham os lugares, é necessário que Deus esteja em cada um deles. Senão não é mais lugar, ele volta a ser nada. Não segundo uma parte de si mesmo, mas segundo ele mesmo. Não segundo uma parte de si mesmo, quer dizer que Deus é indivisível. Ele continua controlando as coisas de fora do sistema. Certo? É como se fosse um Guilherme engenheiro que controla CLP de fora do sistema. CLP e Guilherme não compartilham de nada. Certo? Ou o centro de comando do Guilherme, que seja uma peça de engenharia qualquer que ele tem,
Ele comanda aquilo, por exemplo, o computador não tem a ver com ele, ele só comanda aquilo, ele só controla aquilo, ele só dá existência. Só que diferente do Guilherme, que participa da mesma existência que o computador, e não é ele que se sustenta a partir disso, Deus sustentaria o computador. O Guilherme, se fosse Deus, sustentaria o computador na existência, porque se não sustentasse, desapareceria. Ou em outras palavras, se o Guilherme saísse da sala onde está o computador dele, fosse para a cozinha, voltasse, não pensasse no computador, some o computador. É isso que quer dizer sustentar na existência. Certo? Então, é necessário que Deus esteja em cada um deles, não segundo uma parte de si mesmo, mas segundo ele mesmo. Ou seja, né, essa sustentação de Deus aí que está por baixo dessa coisa toda. Quanto ao primeiro argumento, portanto, deve-se dizer que o universal e a matéria primeira estão em toda parte, não porém segundo o seu ser. Vamos ver aqui o que é que a nota de rodapé quer dizer com isso. Não é segundo o mesmo ser que Deus está em toda parte, que o universal ou matéria primeira estão em toda parte. Porque senão eu estaria falando não de sistema criacionista, mas de sistema monista, como eu falei para vocês. Não existiria separação entre substância da criatura e substância do Criador, entre a essência do Criador e a essência da criatura. Você e eu não seríamos feitos, dentro desse sistema, dentro da lógica do sistema, da teologia revelada, católica, apostólica romana, nós somos feitos de essência e existência. A somatória de essência mais existência é igual a ente. Portanto, eu e vocês somos existências que têm ente. Ente sendo formado de essência, aquilo que é invisível, mais existência, aquilo que se mostra. Deus não é. Deus é essência pura. E que sustenta a nossa entidade. Entidade parece papo de gente, né, que vai no terreiro de macumba, né? Em banda, candomblé, nas religiões afro, né? De matrizes afro. A pessoa fala, a entidade desceu sobre o médium. Olha, estritamente falando, entidade é eu e você, a árvore, a água, o ar, tudo é entidade, porque tudo é feito de ente, ou seja, existência mais existência, certo? Então, tecnicamente falando, não faz sentido falar que é entidade, entendeu? Ou faz sentido falar que é entidade no sentido de qualquer coisa que você quiser dizer, entendeu? É entidade, entendeu? Aquilo que tem ente, né? Tá bom? Então, não fique com medo da palavra entidade, achando que entidade tem a ver com um bicho que vai atrás de vocês, né? Não é isso, né? Entidade é qualquer coisa. Olha aqui, o copo é um ente, esses livros que estão atrás de mim é um ente. Todos eles têm a qualidade de ser ente, estão dentro da existência, portanto são entidades, tá bom? Então, olha só. O universal está em toda parte segundo o ser intencional, pois uma forma só é universal no espírito, ela se particulariza no ente concreto no qual existe de fato. Ó, o que ele está falando? Um princípio muito interessante. Ó. Pois uma forma só é universal no espírito, no campo do transcendente, fora do tempo. A gente pode dizer no campo intelectual também. Ela se particulariza no ente concreto, ou seja, no ente dentro do tempo, no qual existe de fato para os nossos órgãos sensoriais. A matéria primeira está em toda parte somente em potência. Ela é atual e apenas irreal apenas em cada indivíduo no qual é realizada. Por quê? Porque nós temos aqui o princípio da individuação. A matéria geral é um treco geral. Ele individualiza no momento que ele encontra o quê? A sua individualidade. Fernanda, Nirvana, Guilherme, são todos indivíduos. Por quê? Porque eles, embora tenham características que são semelhantes, não é possível reproduzir na sua inteireza Fernanda Coelho, nem com um sósia. Pode ter sósia? Pode ter sósia, mas não dá para repetir Fernanda Coelho. Pode ter gêmeos homozigóticos, mas não dá para repetir Fernanda Coelho. Pode colocar o mesmo nome de Fernanda Coelho no gêmeo da Fernanda, mas vai ter coisa diferente. Por quê? Porque existe o princípio da individuação. E o princípio da individuação é a alma racional. Portanto, a igreja, a teologia da igreja católica romana sustenta que existe alma racional justamente porque não há um caráter de repetitividade entre nem mesmo gêmeos. Não há um caráter de repetitividade no sentido de coincidência absoluta, não tem. Por isso que a igreja sustenta que tem alma racional. Um dos argumentos é esse. Mas e por isso que se sustenta que cada alma é chamada por Deus de maneira única. Bom, então, mas parcialmente e de tal modo
que só está atualmente nesse indivíduo, mas parcialmente de tal modo que só está atualmente nesse indivíduo. Ou seja, o ato que combina matéria e forma, tanto matéria quanto forma, um funciona em interdependência em relação ao outro para determinar o princípio da individualidade ou de individuação, que não é repetível, não é repetível, não passa pela repetitividade em relação à alma racional humana. Certo? Acho que animal também não. Mas a igreja sustenta, a partir do referencial aristotélico, que os animais, e platônico também, que os animais, quando morrem, acabou a vida deles, enquanto que a gente tem uma alma racional que não. Hoje, na teologia contemporânea, se questiona essa relação com os animais, se questiona a relação da interdependência com a natureza. Então, quer dizer, a teologia continua muito aberta. Isso que nós estamos estudando aqui são relações fundamentais da teologia católica apostólica romana. Não é a palavra final. Tem gente, por exemplo, o tomismo português até o século XIX, e algumas têm vertentes até hoje aqui no nosso país, que consideram que isso aqui é a palavra final. Não é a palavra final. Tomás de Aquino, nosso São Tomás de Aquino, estava aberto à possibilidade, estava trabalhando diante de vários referenciais. Inclusive o mestre dele, São Alberto Magno, doutor da igreja, trabalhava e se perguntava o que hoje nós chamamos de química. Na época eles chamavam de alquimia. Ele estava fazendo vários experimentos para tentar achar coisas diferentes, tentar achar as relações. Por quê? Porque é da teologia católica apostólica romana a ideia de que a natureza pode ser usada como instrumento de investigação em relação a Deus. Outras teologias, como a teologia protestante, que passa pela navalha de Ockham, uma forma de raciocinar teológica que diz assim, olha, tudo que é teologia revelada só pertence ao locus da revelação. Tudo que é teologia natural pertence ao lugar da teologia natural. Tem que ter um corte entre os dois. Por quê? Porque teologia natural, fundamentada na razão natural do ser humano, sem a necessidade da revelação, não chega até Deus. Certo? Esse é o corte na Vale de Ockham, um dos elementos, tá bom? Tem vários outros elementos. Um dos elementos é esse. Guilherme de Ockham era um monge beneditino, franciscano, dominicano, agustiniano, ele era um monge franciscano. Então você tem um corte aqui. Certo? Como é que a Igreja Católica vê isso? A Igreja Católica vê da seguinte maneira: Ockham não está correto. Por quê? Porque quando Deus se revela, ele se revela para o ser humano, na linguagem do ser humano, mostrando que existe uma certa capacidade do ser humano de ultrapassar a si mesmo e pelo movimento da graça de Deus que opera na substância humana, portanto na alma racional, naquilo que nós chamamos de mais semelhante de Deus, ou seja, na vontade, no intelecto, né? Na substância, na essência do ser humano, como causa primeira, atua diretamente sobre ela por meio da graça. E isso transforma o ser humano até o ponto dele se unir com Deus, ainda retendo seu estatuto de criatura. Ele não se diviniza a ponto de romper com a sua essência de criatura. Mas ele se une a Deus através de um processo misterioso, místico, portanto misterioso, de milagre de transformação dada pela graça de Deus diretamente na alma da pessoa e depois pela escolha livre da pessoa. Olha, eu creio em Cristo. Isso foi uma graça, porque teve um movimento muito maior de Cristo, de acordo com a teologia católica, em mim para com ele. Mas no momento que eu passo a acreditar nele, tem uma questão da minha liberdade, tem que responder ao impulso de Cristo. Tem que responder ao impulso do Espírito Santo. Tem que responder ao impulso da sabedoria. Então eu tenho que me transformar nesse processo. Eu tenho que ter uma resposta em relação a Deus. Resposta em relação à graça. Então a graça não faz tudo? Na teologia católica romana não faz. Na teologia grega ortodoxa ainda é menos que ela faz. Então sempre tem o quê? Uma resposta do meu lado que tem que atender Deus. Por quê? Porque a gente tem potência. E o que significa ter potências? Tem as diversas possibilidades de ação. Quando eu reflito sobre a minha posição e assumo uma posição de escolha moral, essa posição minha, que é manifesta por meio das minhas ações de
corpo de fala que as pessoas entendem no meio das pessoas e assim por diante, gera consequências para a minha salvação. Eu atendo a resposta de Deus ou recuo em relação à minha resposta que eu deveria dar em relação à minha salvação proposta por Deus. E aí então é que vem a Igreja Católica Romana, na sua teologia velada, sustenta que tem inferno. Por quê? Porque eu posso. Deus vem me dando a graça, eu vou recuando dela, vou recuando dela, vou recuando dela, vou recuando dela, até que eu crio um hábito de recuar sempre. Quando ocorre esse hábito de recuar sempre, eu estou no inferno. Por quê? Porque eu já não consigo mais atender de jeito nenhum aquilo que Deus fala. Eu simplesmente não quero mais e acabou. Isso é uma maneira de ver o inferno, tá bom? Não é fechada, ela não resume todas as maneiras de ver o inferno, mas é uma das principais maneiras que se pensa o inferno hoje, em relação à liberdade. Ah, mas eu estudo calvinismo, no calvinismo diz a predestinação, inclusive amarra com o Santo Agostinho, que é doutor da igreja. Então, a Igreja Católica, em um dos seus concílios, que eu não estou lembrando agora, não é o concílio de Nicéia, é um na sequência, que eu começo com C, não conseguindo lembrar, diz que Agostinho, terceira fase da predestinação, a igreja não aceita. Tá bom? Então é por isso que a gente trabalha com livre-arbítrio. Não trabalha com predestinação. O problema da predestinação é quando tudo que você fala, tudo que você faz é predestinado, você vai parar no céu, independente do que você faça, entendeu? Essa não é a ideia da liberdade colocada por Cristo, sustentada na teologia da revelação católica. Bom, então agora vamos voltar lá para cima para dar continuidade ao que a gente estava estudando. 2. Quanto ao 2, deve-se dizer que, como o número é um acidente, não está em lugar por si, mas por acidente. Ele tampouco. O que ele quer dizer com o número é um acidente? Não estou entendendo. Número é acidente porque a gente cria ele com a nossa percepção, é a nossa razão. Logo, ele necessariamente tem o estatuto de acidente, por quê? Porque ele é sempre uma relação quantitativa que a gente abstrai e aí joga para a realidade nossa da linguagem, da imagem e assim por diante, a partir de símbolos. Então ele é sempre um acidente, ele não vem diretamente de Deus, é a gente que abstrai a coisa, é a gente que raciocina em cima. Ele tampouco está todo inteiro em cada um dos enumerados, mas apenas em parte. Todo número representa uma quantidade. Todo número representa uma relação. Então ele sempre tem a natureza de acidente. Assim não se conclui que esteja em toda parte, primeiramente por si mesmo. Por quê? Porque ele é sempre uma parte. Sendo uma parte não pode estar em todo lugar, entendeu? Tá, certo, entendeu? Dá para ter pego isso lá atrás, né? Como eu disse para vocês. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que o corpo inteiro do universo, em sua totalidade, está em toda parte. Não, porém, primeiramente, pois não está todo inteiro em cada lugar, mas segundo suas partes. Então, o que ele está dizendo? Aquilo que você está percebendo que é um tanto quanto evidente, né? O universo constituído de partes. Olha, para ele estar em toda parte ao mesmo tempo, ele teria que ser uma coisa só e não poderia ter partes. Deus está em toda parte porque ele é ato puro, essência pura, ele não é divisível em partes. Tudo que é divisível em partes é criado. Meu eu não é divisível em partes, logo ele é incriado. É essa a ideia védica. Essa é a ideia hindu. Mas não é. Por quê? Porque ele é feito de partes. Se não é feito de partes, então onde você vai parar na hora que você dorme? Onde você vai parar na hora que você desmaia? Quer dizer que ele é feito de funções e partes. Então ele não é único, né? Como gostaria que a visão religiosa, bramânica, védica, hindu, gostaria que fosse, mas não é, né? Para o católico não é. Então, está em toda parte, não porém primeiramente, nem por si, pois se supuséssemos outros lugares, aí não estaria. Mas pera, mas como é que o brahmanismo resolve isso aqui então? Como é que a religião védica resolve isso? O hinduísmo resolve isso? Ele diz que existe Praktik, que é a natureza das coisas, e ele diz que Brahman está por baixo de Prakti e Atman. Atman sou eu e você, cada indivíduo, Prakti as coisas no mundo aí externo. E que o Brahman sustenta tudo, mas não sustenta tudo tal como Deus Pai católico, todo-poderoso, sustenta as coisas. Sustenta como se fosse uma espécie de fluxo de dentro da própria criação, entende?
não é separado dela. Para o católico, Deus é separado. Para o hinduísta, é junto. Para o taoísta, é junto. E para o budista não fala de Deus, o budismo é teologia negativa. Se existe Deus, nada pode ser dito em relação a ele. Ponto. Sai fora dessa parada e vai fazer outra coisa da vida. É isso que está lá. É a mesma coisa que o confucionismo. Perguntaram para o Confúcio, se Deus, ele falou assim, eu não dou nem conta do ser humano, meu filho. Nem das relações políticas. Você quer me perguntar de Deus, não sei nada sobre isso, pulou fora da questão. O budismo é mais ou menos por aí também, ele pula fora. Ele fala assim, olha, existe a paz definitiva. A paz definitiva dela nada pode ser dito, escapa fora, entendeu? Fala de dois tipos, um que é por meditação, o outro é por realização da compreensão de como as coisas realmente são, mas escapa, sai fora. A compreensão de como as coisas realmente são dentro do budismo diz respeito a um entendimento do que os católicos diriam, um entendimento da criatura, do mundo das coisas criadas. Né? Ele não ultrapassa isso. Né? Pelo menos não numa das escolas budistas principais, budismo tibetano, budismo chinês, que é chamado de centrismo ou Madhyamaka, não escapa. Ele fica dentro aqui da questão da criatura, não vai para fora. Os experiencialistas também não vai para fora. Quem são os experiencialistas? Yogacara também não vai para. Não é yoga. Yoga hindu é uma coisa. Budismo experiencialista, chamado Yogacara, não tem a ver com yoga hindu. Tá bom? Então são coisas distintas. Só porque usa a palavra yoga, porque a palavra yoga quer dizer prática, experiência, tá bom? Então, não é a mesma coisa. Beleza? Então, nós estamos falando de coisas distintas. Certo? Então, a escola yoga, do yoga, as diversas modalidades de escola do yoga, do hinduísmo, ligado ao hinduísmo, ligado ao vedantismo e assim por diante, é sempre monismo. Portanto, Deus está dentro do meio da natureza. O ser humano é Deus também, a árvore é Deus, o cachorro é Deus, todos eles têm um Atman. Já para o católico, todo mundo tem uma alma racional que foi criada por Deus, mas não é Deus. A gente não é Atman. No budismo também fala que não tem esse tal de Atman, tá bom? Então aí dá para conversar, mas são coisas distintas. Budista, por exemplo, não fala que o Buda é Deus, com exceção de algumas escolas uma ou outra escola tibetana ou uma outra escola japonesa. O que diz assim, não, existe Deus aqui. E uma ou outra escola também do Sudeste Asiático, mas são escolas menores em relação ao fluxo de todas as escolas. Os fluxos grandes, as que mais influenciam. Aí eles não falam, eles falam assim, olha, isso aí, negócio de Deus, não é com a gente não está falando sobre isso, tá bom? Para vocês saberem aí. Ah, mas eu faço parte lá de uma escola de budismo que fala que Buda é Deus. Bom, como eu disse para vocês, você está diante de uma escola legítima, mas o problema é que não é o mainstream, não é o fluxo principal da tradição budista. Tá bom? Então existem escolas pequenas que falam sobre isso. Escolas menores. Os fluxos principais históricos não falam isso, tá bom? Ok? Então, quanto ao quarto, deve-se dizer que se existisse um corpo infinito, estaria em toda parte, mas aí estaria por todas as partes, e aí existiria só uma parte, não seria possível divisão em partes, logo não tem esse negócio de corpo infinito. É isso que o Tomás está dizendo. Aí, quando que no Ocidente tem isso, Regina? Quando que no Ocidente tem isso? Você tem uma visão de Spinoza, por exemplo, que entende que Deus está em todas as partes porque é uma coisa só. A gente que tem a impressão que não é. Uma visão de um filósofo que trabalha o judaísmo, Spinoza. Um outro que se aproxima dessa ideia, que está aqui, de um corpo infinito, de uma mônada infinita. Deus é uma mônada infinita. É quem? Leibniz, criador do cálculo numérico. No mesmo período que Newton, criador da física moderna. Tá bom? Então, os dois estão conversando, não se sabe muito bem quem que é o pai do cálculo diferencial. Hoje se fala que os dois são e pronto para resolver essa briga, mas aqui está a ideia de um corpo único, a ideia ocidental disso, né? Tá aqui. Outro que está dentro desse referencial também é o Schopenhauer, tá bom? Então, para vocês saberem aí dentro da filosofia quem que está. Dentro da teologia contemporânea, quem que está mais ou menos aqui dentro é o Leonardo Boff. Leonardo Boff
está atualmente desenvolvendo uma teologia que está ligada aqui à ideia desse corpo infinito que seria Deus, de uma composição de Deus com a natureza. Ou seja, ele deixou de ser criacionista e meio que adentrou o viés do monismo. Ele saiu do viés do dualismo, que caracteriza a teologia cristã revelada. Toda a teologia cristã revelada é dual, tá bom? Então tem que acostumar com isso. E adentrou os referenciais orientais monistas, como eu disse para vocês, existe o hinduísmo, o taoísmo, né? O shintoísmo, que trabalham dentro desse viés aqui. Bom, agora, o budismo, quando entra na China, ele recebe a carga cultural do taoísmo, mas ele não adentra a questão do monismo, ele escapa de novo. Bom, ele escapa do referencial da existência de Deus. Mas aí tem aí ele trabalha dentro do referencial da interdependência, e dentro desse sistema da interdependência é uma espécie de auto-organização monista, mas que não tem nada a ver com Deus. Aí está falando de outras coisas. Bom, por isso que normalmente budista conversa muito bem com católico, por quê? Porque estão falando de coisas totalmente distintas, eles não estão se ligando. Mas cuidado, existem escolas budistas que afirmam que Buda é Deus, Deus criador. Aí não tem conversa. Aí você não tem mais conversa. Por quê? Porque daí você entra em choque com o dogma da Trindade e o dogma dessas escolas menores budistas que dizem que Buda é Deus. Aí você vai entrar em choque. Não existe diálogo possível, né? Existem posições. Tá bom? Então, quinto. Quanto ao quinto, deve-se dizer que se houvesse um único ser animado, sua alma estaria em toda parte, primeiramente, mas por acidente. Então, se houvesse um monismo, um único ser animado, tipo Brahman, Mahabrahman, sua alma estaria em toda parte, como é defendido até hoje nos sistemas brahmânicos. Primeiramente, mas por acidente, né? Ou seja, estaria dentro do tempo, né? Então, como é o caso da Prakti, como eu falei para vocês, e do Atman, que está dentro do tempo. Né? Então, aí você estaria, aqui está vendo, estaria dentro do tempo. Tomás de Aquino está falando, olha, se houvesse seria assim, mas Deus não é isso aqui. Logo, estamos falando de outra coisa. Quanto ao sexto, deve-se dizer que quando se diz que a alma vê em algum lugar, isto é, pode ser entendido de duas maneiras. Ou o advérbio em algum lugar determina o ato de ver da parte do objeto. Nesse sentido, é verdade que a alma, ao ver o céu, ela vê no céu, não o céu dentro de si, e pela razão pela qual ela sente no céu. Não se segue daí, porém, que viva no céu ou que aí esteja, porque viver e estar não implica um ato pelo qual o agente passe a um objeto exterior. Então, vivo em Cristo, estou em Cristo. Significa que você está inserido igual uma espinha na pele de Jesus? Não, né? Não, né? Ou então Jesus ficou com uma micose sem a micose? Não, né? Então, são sentidos figurados metafóricos que te dizem alguma coisa a respeito de uma união de modo de pensar, união de modo de sentir. Por quê? Porque concordam no sentido de vontade e intelecto. Mas não existe uma fusão entre os dois. É isso que ele está querendo dizer. Se existisse uma fusão, você teria que estar no lugar onde está Cristo agora. Nossa, que impossibilidade, percebe? Por quê? Porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ou então pode-se compreender que o advérbio determina o ato de quem vê, enquanto sai de quem vê. Nesse sentido, é verdade que a alma, onde sente e vê, aí está e vive, segundo esta maneira de falar. Segundo essa analogia, essa maneira de falar. Vamos lá ver nota de rodapé I. Vamos lá ver. Nota de rodapé I. A alma está no céu que ela vê e sente. No sentido de que se identifica com ele de maneira intencional. De maneira intencional. É maneira real, Harumi? Não. Imagina, estou aqui, aí Harumi é transportada para o céu e vê o trono de Cristo, aquela coisa, né? Que ninguém explica, né? Aquela visão mística. E aí nunca mais Harumi volta. Fica lá para a eternidade. Não é isso que acontece, né? A gente pensa sobre Cristo, pensa sobre Deus, lê coisas sobre
teologia, etc. E não tem uma visão assim, né, de união, as coisas assim. Isso não é estar de fato no céu e nele viver. A Fernanda poderia estar lendo lá Santa Catarina de Sena, Santa Margarida de Castelo, Santa Rosa de Lima, todas Santas Dominicanas, daí de repente ela tem uma coisa assim, ela começa a sentir as coisas, tem uma coisa, um arrobo místico, um êxtase místico. Isso significa que a Fernanda está no céu já? Não, significa que ela está tendo um arrobo místico, que a gente não explica pela nossa ciência. Seria dado pela graça de Deus, porque Deus amaria tanto a Fernanda que resolveu se manifestar para ela de um modo diferente daquele que se manifesta para a gente, porque para a gente é através do quê? Das coisas que existem, do Evangelho, das leituras, né, da nossa fé, em coisas que a gente não consegue fazer, não faz sentido, mas aí você sente que faz sentido, entendeu? Como, por exemplo, o nascimento de uma virgem. Como que Jesus nasceu de uma virgem? Entendeu? É completamente, né, assim que você fala, mas não dá para entender isso aí. Ressuscitou ao terceiro dia. Quem que você vê ressuscitando ao terceiro dia depois de tomar uma lançada no peito? Ser torturado, pregado numa cruz. Você não tem isso aí, entendeu? Ainda come peixe, come pão, bebe vinho no meio do pessoal, ainda fala pro Tomé, põe o dedo aqui e vê se não sou eu. O Tomé põe a mão lá e fala, meu Senhor, meu Deus, entendeu? E Jesus fala pra ele, mas agora não vale, né, filho? Você já viu agora, você até botou o dedo aqui, ó, no negócio, você tá sentindo eu tudo, essa experiência estética sua, né, te garante agora a fé, né? Mas os outros não vão ter isso, porque daqui a pouco eu vou sumir. Jesus some. Mas o Evangelho de Marcos diz assim: Eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Né? Então, no Evangelho de Lucas fala que ele foi ascendeu ao céu, pum, voou para o céu. A diferença entre ascensão e assunção, vocês sabem, né? Maria foi assunta ao céu, Jesus ascendeu aos céus. Qual a diferença? Ascender é por poder próprio. A assunção é por meio de poder de outro. Ou seja, daí fala-se dos anjos que carregaram, ou do próprio Jesus que levou ela para o céu. Por quê? Porque Maria é criatura. Embora Maria tenha o estatuto de corredentora com Cristo, por quê? Por vários motivos, dentre eles é porque forneceu, pelo seu sim, a carne para Cristo. Então Deus, até nisso, não forçaria a entrada dele no mundo, teria que ter a aceitação de uma criatura. Ele cria, mas ele não força. Existe uma diferença entre Jesus e os demônios, entendeu? Os demônios forçam a entrada, Jesus não. E aí tem a ver com teodiceia, teologia da justiça. Teos de quê? Bom, teos, teologia, né? Da justiça de quê? Da justiça. Aí a gente está falando da presença do mal no mundo, né? De por que tem as ações de demônios, de anjos e coisas assim, lutas espirituais, etc. Hoje muito em voga no Brasil, todo mundo fala sobre isso todo tempo, né? Oração em línguas, luta espiritual, oração de São Bento, e um monte de coisa assim, mas esquece daquilo que São Tiago diz na sua carta: mostra a sua fé por obras, ou mostra a sua fé sem obras. Se a sua fé se for sem obras, você incorre de imediato naquele aviso de Jesus que diz assim: mas Senhor, nós não pregamos em teu nome? Nós não expulsamos demônios em seu nome? Nós não curamos em seu nome? Jesus fala assim: mas não conheço vocês, tchau. Não conheço vocês, tchau. Por quê? Porque ele fala assim: eu tava passando fome, você me deu de comer. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso, você me visitou. Eu estava doente, você cuidou de mim. E aí as pessoas que fazem isso falam assim: mas quando que a gente fez isso para você? Fez, nunca vi você na minha vida, Jesus. E Jesus fala assim: olha, como você fez para esses excluídos, para esses que são colocados para fora, são desprezados, você fez para mim. Quer dizer, nós temos aí diante de um outro tipo de mentalidade que é muito diferente da mentalidade do nosso tempo. Nosso tempo busca facilitações de fazer caridade, não é não? Você vai lá e distribui comida na rua para o cara não morrer de fome. E aí tem até cardápio hoje na rua. Você sabia disso que você não morre de fome na cidade de Campinas? Nunca, jamais, né? Se você entrar nas filinhas lá, de segunda-feira tem Vicentino, de terça-feira tem Espírita, de quarta-feira tem Evangélico da Igreja X, de quinta-feira Igreja da Igreja Y. E você passa de domingo a domingo sem passar fome nenhuma. Por quê? Porque tá todo mundo fazendo esse tipo de caridade, ótimo. Mas esse tipo de caridade precisa ir para um outro nível, que é o nível de dar educação, nível de dar profissão, nível de constituir a pessoa para ela
se, se sentir dentro da sociedade, não alguém que recebe coisas da sociedade e permanece na margem. Tem que ser alguém que se insere de volta, é recuperação da dignidade da pessoa, certo? Mas é mediante critérios de aceitação de mercado que a gente faz isso, é mediante a teoria weberiana de burocracia que a gente faz isso. Então tem que pensar, eu não acho que seja. Tem que ver a estrutura social nossa exclui a pessoa, depois tem que colocá-la de volta. Mas se você coloca de volta sem uma reforma interna, na percepção e na visão da estrutura social, você vai excluir ela de novo. Pode ser que ela conserte, pode ser que você consiga consertar ela, no sentido de consertar muito entre aspas, né? No sentido muito ruim, porque ela não está quebrada, o que está quebrado é o sistema que exclui ela. Então, aí mais a gente diz, eu consertei ela, coloca ela para dentro. Aí vem o outro desconsertado, sai fora de novo. Então você cria um problema de um fluxo circular. Também chamado de orosboros. Já ouviu falar disso? Ouroboros, a cobra que come seu próprio rabo. Então, aí o que eu faço então? Então, aí tem que estudar teologia, né? E aí tem que começar a entrar para nesses fluxos de pensamento de como agir em sociedade e implementar o modelo do reino de Deus, que não pode ser um reino de imediatismo em relação à caridade. Tem que pensar sempre no quê? Na dignidade da pessoa como filho e filha de Deus, como chamado à existência por Deus, que vai daqui para a eternidade. E não pode considerar o mundo como um lugar que tem que largar para o lado, não, porque senão quem sofre é a próxima geração. E aí a gente é culpado por ter detonado a próxima geração. Certo? Então é toda uma situação complexa que a gente está vislumbrando aqui, né? Não se segue assim que esteja em toda parte. E chegamos então à questão da imutabilidade de Deus em dois artigos que veremos amanhã. Beleza? Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então,